Eu queria que você rapidamente abrisse sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 3. Quando fala em Tiago capítulo 3, o povo já se arrepia, né? Fique tranquilo, Deus é bom. A palavra, toda a palavra é inspirada por Deus e ela é apta, né? Para corrigir, para instruir, para ensinar, para nos guiar no caminho da justiça, amém? Então certamente essas coisas acontecerão nessa noite, amém? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2, quando todos abrirem nós vamos ler, eu leio, você acompanha na sua Bíblia, e vamos receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós nessa noite, amém? Tiago capítulo 3, esse Tiago é o irmão do Senhor, aquele que foi pastor na igreja em Jerusalém, e essa carta então nos diz o seguinte, a partir do versículo 2 do capítulo 3. Tem muita gente abrindo a Bíblia, estou ouvindo barulho de página, vou te esperar um pouquinho. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2. Amém? Diz o seguinte, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Para um pouquinho, olha para cá. Aqui está falando de perfeito, né? O homem perfeito. Não é perfeito de não ter nenhum erro. Aqui está falando perfeito no que diz respeito à maturidade. Poderia dizer que aquele que não tropeça no seu falar é um homem maduro. E o texto continua e diz, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos todo o corpo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira ou toda a jornada da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Não corte a sua língua, viu? Fique tranquilo. Você vai entender no final da mensagem. Amém? Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar de um mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que texto poderoso é esse, gente? É um texto tão esclarecedor, nós vamos entender um pouco mais do que esse texto tem para comunicar ao nosso coração. Mas é interessante, queridos, que aquilo que Tiago, irmão do Senhor e pastor da igreja em Jerusalém, está dizendo, na verdade ele está pastoreando o povo, né? Tiago era pastor, era irmão de Jesus, e foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém, e ele estava pastoreando o povo. Então aquilo que se aplicava para eles também se aplica para nós, amém? E diz o seguinte, o que ele que está querendo dizer aqui, queridos, é que era comum no meio do povo, era comum entre o povo que da mesma boca proceda a bênção e maldição. Era comum no meio das pessoas. É comum por aí. É comum num ambiente do mundo. Mas é interessante, queridos, que ele conclui o versículo 10 dizendo o seguinte: meus irmãos, toda vez que a Bíblia fala meus irmãos, meus filhinhos, está falando com crentes. Está falando com a igreja e diz, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Agora, é interessante que ele vem trazendo todo o contexto, e trazendo algumas ilustrações, e explicando, queridos, que a língua é um membro tão pequeno que pode causar tanto estrago. Assim como o leme de um navio conduz um grande navio, assim a língua, ela pode conduzir um homem para a vitória ou para a derrota. Ela pode conduzir um homem para o fracasso ou para a vitória. A língua é responsável
pelo nosso futuro. Não a língua como membro apenas, mas aquilo que ela reproduz. Porque, na verdade, a língua por si só, ela não tem poder algum. Porque, na verdade, queridos, quando nós falamos, nós só vamos revelar aquilo que está dentro de nós. É ou não é verdade? Não é a língua enquanto órgão, enquanto membro, não. É o que ela reproduz daquilo que está dentro de nós, queridos. Porque quando nós falamos, nós revelamos se dentro de nós a fé ou a incredulidade. Quando nós falamos, nós revelamos se dentro de nós a bondade ou a maldade. Nós revelamos se dentro de nós a vida ou a morte. As palavras que saem da nossa boca, elas revelam o que está no nosso coração, porque a Bíblia diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Que coisa poderosa é essa? Saber, queridos, que nós não estamos ocultos a ninguém. Basta as pessoas ouvirem em alguns minutos aquilo que sai da nossa boca e elas saberão com toda certeza o que está dentro de nós. Porque a nossa língua vai revelar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas é interessante, queridos, que Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21 diz algo interessante. Diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, diga o que bem a utiliza. É interessante, quando eu li esse texto, ele me chamou a atenção, eu parei aqui, porque ele é tão claro. Ele diz: existe morte e existe vida no poder da língua, mas a língua só fala o que o coração está cheio. E diz: o que bem a utiliza. O que é o que bem a utiliza? É aquele que antes de falar pensa. É aquele que antes de falar, ele analisa se aquilo que ele vai falar, de fato vai produzir vida ou vai produzir morte. Na verdade, queridos, ele diz o seguinte: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu poderia dizer que aquele que mal a utiliza, talvez o fruto que ele coma, não seja um fruto tão agradável. Talvez seja um fruto amargo. Talvez seja um fruto podre. Talvez seja um fruto com bichos. Está entendendo? Porque ele diz: aquele que bem a utiliza, vai comer do seu fruto. E você comer um fruto maduro na estação apropriada, é bom demais, não é? Agora, queridos, veja bem. Nós sabemos que quem escreveu Provérbios foi Salomão. E Salomão não era qualquer pessoa. Ele foi considerado o homem mais sábio da Bíblia. O homem que as pessoas iam se aconselhar com ele, porque nele havia sabedoria. Isso dá a nós um senso de responsabilidade, de credibilidade com aquilo que ele fala, não é verdade? Porque se a Bíblia diz que ele era um homem sábio, então aquilo que ele falou de fato tem sentido. O que Salomão está dizendo aqui, queridos, é que nossas palavras, elas são como sementes que determinam como vai ser a nossa colheita. É somente isso que ele está dizendo. Nossas palavras, elas são exatamente como sementes, que uma vez lançadas, elas determinarão aquilo que nós iremos colher no futuro. E é por isso, queridos, que nós precisamos selecionar as sementes. Muitas vezes no ímpeto de um momento, muitas vezes no ímpeto de uma circunstância, no ímpeto de um momento atribulado, nós falamos sem pensar, mas uma vez que falamos são sementes. Elas podem não ser muito boas, mas ainda assim são sementes. Agora, veja bem, isso me faz pensar em algumas coisas. Isso me faz pensar que se eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou colhendo, eu preciso reavaliar aquilo que tem saído da minha boca. Porque se palavra é semente, que vai determinar a minha colheita, e eu não estou muito satisfeito com aquilo que eu tenho colhido, então eu preciso fazer uma avaliação de como têm sido as minhas sementes. O que tem saído da minha boca. Porque aquilo que sai da minha boca hoje, queridos, vai definir o meu futuro amanhã. Aquilo que eu falo, aquilo que eu estou vivendo hoje, é resultado daquilo que eu falei ontem. Mas aquilo que eu vou viver amanhã, semana que vem, o mês que vem, é resultado daquilo que eu falo hoje. Eu não sei o que você está colhendo hoje, e você não pode mudar a sua colheita hoje. Mas hoje você pode determinar a sua colheita de amanhã. Selecionando o que você vai falar. Julgando o que você fala. Veja bem, queridos. Se nós queremos ter boas colheitas, nós
nós precisamos falar o que Deus fala. Como é que eu posso falar coisas que vão gerar frutos bons? Falando o que Deus fala. Se eu falar aquilo que Deus fala na sua palavra, junto com isso, queridos, Deus está empenhado em fazer essa palavra se cumprir. Porque eu não estou falando a minha palavra, eu estou falando a palavra do Deus Todo-Poderoso. E quando eu falo aquilo que Ele fala, Ele está empenhado, Ele está comprometido. Ele está envolvido com aquela situação para que aquilo que Ele falou e que saiu da minha boca em concordância com aquilo que Ele falou, venha de fato a se cumprir. Não é porque eu estou fazendo alguma coisa, é porque Ele está fazendo alguma coisa com aquilo que Ele mesmo disse. Sai de mim, mas é a palavra dEle. Queridos, é tão poderoso isso. Quando nós entendermos isso, a nossa linguagem vai mudar. Ah, mas é eu falando, é você falando, mas se você está falando o que Ele fala, Ele está empenhado, Ele está envolvido, Ele está comprometido. Amém? Agora, queridos, veja bem. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos falar. Podemos escolher falar o que Deus fala e colher os frutos, porque Deus está envolvido em que aquilo gere de fato frutos, porque a palavra não volta para Ele vazia. Agora, nós podemos escolher falar aquilo que o diabo tem sussurrado no nosso ouvido. E se nós decidirmos falar aquilo que o diabo tem sussurrado no nosso ouvido, certamente ele também estará empenhado em se fazer cumprir aquilo que ele soprou nos nossos ouvidos, queridos. Você quer saber se você está obedecendo o diabo ou não? Eu vou dar uma dica para você. O diabo, ele é astuto. Deus fala por meio da sua palavra. O diabo é o pai da mentira e muitas vezes ele vem soprar no nosso ouvido, falando coisas, falando que somos fracassados, derrotados, falando coisas que desconstroem, que destroem, na verdade. E quando nós temos uma reação diante daquilo que ele falou, seja ela por palavras ou por atitudes, ele sabe, ei, ele me obedeceu. E se nós obedecemos as instruções dele, chega outra. Sabe quando dá aquela coceira na cadeira da igreja para você ir no banheiro sem vontade? É um sussurro do diabo. E quando você se levanta para ir sem ter vontade de ir, você está simplesmente obedecendo a instrução que ele te deu. E depois de uma obediência, vem outra instrução. E é por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu estou falando de atitudes e palavras. Porque quando nós falamos aquilo que ouvimos da parte do diabo, nós também iremos colher o fruto daquilo que falamos. Porque da mesma boca procede bênção e maldição, morte e vida. Por isso é tão importante falar sobre esse assunto, queridos. Sabe de uma coisa? Quando nós entendemos que falando o que Deus fala, flui vida de dentro de mim, as coisas vão começar a mudar. Precisamos escolher falar aquilo que Deus fala. Precisamos escolher falar as verdades da palavra de Deus. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Só pode sair da nossa boca aquilo que outrora entrou. Em outro momento entrou. Porque a boca fala do que está cheio. Nós não temos como falar aquilo que Deus fala sem que antes tenha entrado no nosso coração. Mas só vai entrar no nosso coração se de alguma forma eu me expus aquilo, ou lendo, meditando, ouvindo, vindo nos cultos, assistindo uma ministração, ouvindo, lendo livros que estão associados à palavra. Quando eu me exponho a essas coisas, eu estou me abastecendo. E quando eu estou me abastecendo, quando a circunstância chega, querido, eu rebato ela com a palavra. Jesus venceu a tentação no diabo, a tentação no deserto. Venceu o diabo na tentação no deserto com 3 versículos, apenas. Nós temos a Bíblia toda. Agora, queridos, veja bem. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu estou ensinando no Rema, eu digo para eles, olha, sejam como uma esponja. Porque uma esponja, quando você aperta ela, dela sai espuma, não é verdade? Mas é porque antes entrou detergente, não é isso? Um crente, queridos, que está abastecido da palavra, porque entrou a palavra, quando ele for apertado pelas circunstâncias, o que vai sair dele é palavra. O diabo vai te apertar o tempo todo, ele vai tentar te espremer o tempo todo, mas se ele espremer, sai palavra, e a palavra vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Sabe, queridos, é por isso que Paulo ele escreve
aos Colossenses, lá em Colossenses 3,16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe o que é habitar? É fazer morada. Habitar é fazer um estoque. Faça um abundante estoque da palavra em vocês. É isso que Paulo está dizendo. Se abasteça daquilo que produz vida. Porque quando você precisar falar, o seu depósito vai estar transbordando. Amém? Então, se da sua boca tem saído pouco palavra, é sinônimo de que tem entrado pouca palavra no seu coração. Uma coisa está relacionada com a outra, queridos. Agora, Isaías 55:11 diz algo interessante. Isaías 55:11 diz que a palavra que sai da boca de Deus não torna para ele vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Eu estou aqui parafraseando, mas em suma, é isso que está dizendo em Isaías 55:11. Que a palavra que sai da boca de Deus, ou que procede da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E nós sabemos que a primeira palavra que saiu da boca de Deus foi: haja luz. Era um verbo, foi liberado. Luz resplandeceu nas trevas. Jesus foi liberado, a palavra foi liberada. Mas houve um tempo que Jesus voltou para o Pai, mas ele não voltou sozinho. Juntamente com ele, nós voltamos. Amém? Agora veja bem, queridos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a palavra que procede de Deus não torna para ele vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada, isso me mostra que quando eu e você falamos a palavra, falamos aquilo que Deus diz em sua palavra, é Deus falando através da nossa boca. Quando eu falo aquilo que Deus fala na sua palavra, é Deus falando através de você. E se Deus está falando através de você, queridos, é como se a sua boca fosse apenas um instrumento de Deus para que a palavra dele fosse liberada. E esta palavra vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Amém? Agora, essa palavra, queridos, ela tem um certificado de garantia de cumprimento da parte de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz que Deus, ele vela, ele vigia na sua palavra para que a cumpra. Pense num negócio poderoso. Você fala o que Deus fala. E Deus dá o carimbo. Estou comprometido com isso, para que ela se cumpra. Porque eu velo para que essa palavra se cumpra. Amém? Que coisa poderosa é essa? Que verdade poderosa é essa, queridos? Sabe, Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta. Acaso falaria e não faria? Acaso eu diria e não confirmaria? Se Deus disse, ele faz. Amém? Se Deus falou, é prego batido e ponta virada, está feito. Ele não vai mentir, ele não vai retroceder, ele não vai mudar de ideia. Ele deu a sua palavra e ele se empenha junto com a sua palavra. E quando você fala, é Deus falando. Amém? A Bíblia diz que a palavra é espírito e vida. Da mesma boca pode proceder vida ou morte. Nós sabemos que morte procede das trevas, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quando a nossa boca fala morte, nós estamos sendo apenas um instrumento de Satanás. Mas quando a nossa boca fala vida, nós estamos sendo um manancial para jorrar as águas do Espírito e da palavra. Vida fluindo, vida fluindo. Agora, queridos, essa palavra tão poderosa, essa palavra que é viva e eficaz, Hebreus 4:12 diz isso. Gente, a palavra viva e eficaz significa, ela é carregada de poder em si mesma. Quando você fala o que Deus fala, isso sai da sua boca carregado de poder. Não sai de qualquer forma. Sai de qualquer forma quando você fala os seus achismos. Sai carregado de encrenca quando você fala o que o diabo fala. Mas quando você fala o que Deus fala, aquilo que você fala sai carregado de poder. Que poder é esse?
o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Aleluia. A definição da palavra viva aqui, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra, esta palavra, ela é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque ela está em constante operação. Uma vez que você liberou, ela não volta vazia. Pode levar um dia, pode levar 2, pode levar 3. Mas a palavra não tira férias. Pelo contrário, a Bíblia diz que a palavra corre velozmente. Ela vai cumprir. Ela vai agir, ela é viva, ela está constantemente em operação. Se você falar o que Deus fala, esta palavra, ela está se movendo. Enquanto você está dormindo, Deus está agindo por meio daquilo que você falou. Amém? Mas esse versículo também diz que ela é eficaz. Por que ela é eficaz? O que poderíamos definir com algo que é eficaz? Só é eficaz alguém que cumpre o propósito. É ou não é verdade? Alguém que cumpre o propósito pelo qual existe, ou pelo qual foi levantado, é alguém eficaz. É ou não é verdade? Mas a palavra, ela é viva, porque ela está constantemente trabalhando. Porque Deus trabalha enquanto você dorme. Você fala o que Deus fala. Esta palavra está atuando o tempo todo. Ela é viva, mas também ela é eficaz. Ela vai cumprir o propósito pela qual foi designada. Ela vai agir em seu favor. Amém? João capítulo 15, versículo 7. Abra sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 7. Diz o seguinte: se permanecerdes em mim, quantos estão em Jesus aqui? Então está falando com você, querido. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, para um pouquinho, olha para cá. Por que Jesus está dizendo, olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós? Por que é que ele faz esse trocadilho? Porque é possível que alguém esteja professando a fé em Jesus, sem que as palavras dele estejam em nós. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Existe um critério aqui. Precisamos professar a fé em Jesus? Sim. Se queremos ver resultados, a palavra dele tem que estar em nós. Amém? Tem muita gente que professa fé em Jesus e continua com a vida toda atrapalhada. Continua no buraco, continua do mesmo jeito. Ué, mas não é crente, não aceitou a Jesus? Sim, aceitou a Jesus, mas a palavra não entrou nela. Um dia ela tomou a decisão, veio à frente, foi orado por ela, mas ela saiu dali, nunca mais leu, nunca mais congregou, nunca mais teve comunhão com Deus. Eu me converti, entreguei a vida para Jesus, mas Jesus é a palavra. Se nós não recebemos a palavra, queridos, se a palavra não estiver em nós, não adianta pedir, nada será feito, nada vai acontecer, nada vai mudar. Então Jesus diz isso: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Por que permanecer? Porque pode ser que em algum momento da sua vida a palavra estava e agora não está mais, mas chegou o tempo de voltar. Amém? Aleluia. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu fui fazer um estudo dessa palavra pedireis aqui. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso. Alguns falam que é como que exigir e tal. Mas eu fui estudar e olha que coisa interessante. Pedireis aqui é um pedido segundo aquilo que Deus já disse. Por exemplo, deixa eu me dar um exemplo para você aqui. Alguém, muito seu amigo, diz, olha, quando você precisar do meu carro emprestado, é só pedir, eu já empresto para você. Quando você vai pedir emprestado, você vai com dúvida de que ele vai te emprestar? Porque ele já te avisou previamente.
Então, essa palavra pedireis aqui é um pedido segundo aquilo que Deus já disse. E isso significa uma deliberação do céu que decide e resolve coisas aqui na terra. Que coisa poderosa, eu vou ler isso de novo para você. Queridos, a palavra pedireis aqui é um pedido segundo aquilo que Deus já disse. E isso significa uma deliberação do céu que decide e resolve coisas aqui na terra. Meu Deus, que coisa gloriosa. É por isso que ele diz: achegai-vos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de serdes ajudados em tempo oportuno. Deus não está com o braço encolhido para que não vos possa abençoar. Amém? Seu Pai é bom em todo tempo. Ele tem mais para dar para você do que você tem expectativa de receber. Amém? O estoque do céu não está vazio. O céu não está em crise. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 8. Abra comigo. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Essa passagem tão conhecida nossa, onde aquele centurião, chefe de 100 soldados, ele chega até Jesus e ele então clama para que Jesus intervenha sobre o seu servo, o seu criado. E diz o seguinte, você abriu aí? Mateus 8, a partir do versículo 5, diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apareceu-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Pensa que notícia boa. Olha o que diz aqui. Ele está em casa, ele está de cama, ele está paralítico, ele está sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Pense na resposta de Jesus, longa, cheia de rodeios, cheio de firula. Faça 42 dias de campanha. Compre a rosa ungida. Passe pelo caminho do sal grosso. Não, ele diz: não, eu irei curá-lo. Versículo 8 diz o seguinte: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma o quê, gente? Uma palavra, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. A Bíblia diz na sequência do texto que Jesus ficou impressionado. Jesus se impressionou com a fé daquele homem, porque ele não pediu para que ele não pediu nem que Jesus fosse na casa dele. Venha cá, unge a minha casa com óleo santo de Israel. Não, ele disse: ei, Jesus, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas se você liberar uma palavrinha só, é suficiente para que o meu servo seja curado. Sabe o que significa, querido? Que uma palavra vinda de Deus, vinda do Senhor, ela é suficiente para mudar a história de qualquer pessoa. Eu não sei o que você precisa, mas uma palavra é suficiente para mudar a história da sua vida. Você não está horrivelmente de cama, você não é paralítico, você não está como esse homem. Seja o que for, é menos do que isso. E se uma palavra mudou a realidade dele, meia palavra é suficiente para mudar a sua. Aleluia. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu quero que você lembre que nós começamos esse culto falando que a língua, ela é comparada a um pequeno leme, que conduz um grande navio. Lemos isso em Tiago capítulo 3. Tiago compara, olha, a sua língua, ela é um pequeno membro, e ela pode ser comparada a um pequeno leme. Um pequeno leme que pode conduzir grandes coisas. Sabe de uma coisa? Seus grandes projetos dependem da sua língua. Seus grandes planos, sonhos, desejos, as coisas que o Senhor já falou no seu coração, elas dependem disso aqui, ó, do que sai daqui para cá. Deixe-me dizer algo para você, queridos. Em um navio, o poder não está no leme. Em um navio, o poder está dentro. O poder do navio não está no leme. O poder do navio está dentro, nos seus motores, grandes, potentes. Está dentro. Agora, veja bem,
O que vai direcionar aonde aquele poder que está dentro vai operar é um negocinho desse tamanho. Alguns já conseguiram pegar o que eu estou querendo dizer. Em um navio, o poder não está no leme. O poder está dentro, nos seus grandes motores. Mas o que vai direcionar aquele grande navio, impulsionado por aquele grande poder, é um pequeno leme, que é comparado com a sua língua. Deixa-me dizer algo para você. Assim como um navio, o poder está dentro de nós. Efésios 3:20 diz o seguinte: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe de uma coisa? O poder está dentro, mas é a sua língua que direciona onde esse poder vai agir. O poder de ressurreição, o poder de vida, o poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, o poder do Espírito Santo, ele está dentro. Mas se a sua língua não liberar esse poder e não der direção a ele através da palavra, nada vai acontecer. Aonde você quer que esse poder atue? Aonde você quer que esse poder haja? Aonde você quer que esse poder transforme aquela realidade? Ei, o poder está aí, a língua está aqui. Junte os dois e faça alguma coisa. Amém? Sabe, queridos, eu quero que você entenda algo. Eu comecei esse culto aqui na hora do louvor falando sobre o princípio. E a Bíblia diz que no princípio havia trevas, havia um caos sobre a terra. Mas a Bíblia também diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus então, ele libera a palavra e haja. Deus falou algo. O poder que estava sobre as águas se apegou ao poder da palavra, e aquilo que era um caos se tornou em paraíso. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que existe um poder dentro de você, disponível, ele se move em você. Até cantamos aquela musiquinha, o Espírito Santo se move em você. Mas esse Espírito Santo que se move, ele aguarda pacientemente até que da sua boca saia uma palavra liberando e direcionando o poder que está dentro. Amém? Aleluia. Marcos capítulo 11, abra comigo. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Os alunos do Rema já estão craque abrindo esse versículo, né? Então fica mais fácil. Se você ainda não é aluno do Rema, amanhã você pode assistir uma aula totalmente gratuita, né? Só tem ainda amanhã e a primeira aula de quarta-feira que está aberta, né? Então tem os dois horários de amanhã, mais o primeiro horário de quarta e depois Zé Fini para você. Sua matrícula no máximo até dia 18, ou espere 2017. Não seja tardio, não endureça seu coração se ouvirdes a voz, querido. Estou falando por inspiração aqui. Seu ministério depende da sua decisão. Aquilo que você investe é aquilo que você vai ter. Amém? Se você investir no carro, você vai ter um bom carro. Se você investir numa casa, você vai ter uma boa casa. Mas se você investir num ministério, você vai acumular tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Amém? Aleluia. Vamos voltar para cá. Marcos capítulo 11. Obrigado, Espírito Santo, és bom. Versículo 22 diz o seguinte: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus. Verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, o que alguém tem que fazer aqui, gente? Diga falar. Se alguém disser, a palavra está nos ensinando a falar aqui. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se falar aquilo que se diz, assim será com ele. Perceba o que está escrito aqui. O texto não está nos orientando a falar com Deus. O texto está nos orientando a falar com o problema. E ele diz, olha, se você tiver fé do tipo de Deus no seu coração, e se você falar a um monte, sem duvidar no seu coração, mas crer que se falar, fará aquilo que se diz, então assim será com você. Crer, falar
não duvidar. Amém? Agora olha só, queridos. Aqui está falando de um monte. Mas, obviamente, que aqui está fazendo alusão a um problema, a circunstâncias, ou a problemas e circunstâncias. Agora, de fato, esse problema, ou esse monte, ele pode ser representado talvez por um problema familiar, por um problema financeiro, por um problema de saúde, por um problema no seu trabalho, nos seus negócios, eu não sei qual é o tipo de monte que tem se apresentado, mas eu sei de uma coisa, queridos, eu sei que a palavra funciona independente do tamanho e do tipo do monte. Amém? A palavra, ela funciona independentemente do tamanho ou do tipo do monte que se apresente. Amém? Agora veja bem, Deus então, ou seja, Jesus aqui, ele nos orienta a falar com o problema. Ele nos orienta a falar com as circunstâncias, não com Deus. Não é tirar Deus de cena, queridos, não é isso não. Ah, mas agora eles estão aí falando que a gente não pode mais envolver Deus na situação, estão querendo tirar Deus de cena. Esse povo do Verbo da Vida, eu sabia. Não, não é isso, queridos. Olhe para a palavra, não é questão de tirar Deus de cena, mas é entender que Deus já nos deu a autoridade no nome de Jesus para lidar com todo e qualquer problema que se apresente. Ele já nos deu toda a autoridade do nome de Jesus. Ele nos deu também a sua palavra e se comprometeu em fazê-la cumprir. E é por isso que ele diz, olha, pode falar, vai acontecer. Se você crer, se você falar, se você não duvidar, vai ser assim. Isso é complicado, gente? Ei, uma vida de fé é fácil. É ou não é verdade? Você crê, você fala, não duvida, é assim. Simples. Agora veja bem, queridos. Deus, ele nos deu então a autoridade que está envolvida com o nome de Jesus. E com essa autoridade podemos lidar com todo e qualquer problema, circunstância que apareça, independente do tamanho, não importa. Ele também nos deu a sua palavra e se empenhou em fazê-la cumprir. Agora veja bem, queridos, é fato que quando Deus fala, algo acontece. Você tem dúvida que se Deus fala, algo acontece? E disse Deus, e houve. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luminares, e houve. E disse Deus que as águas produzam peixe, e as águas produziram abundantemente. E disse, produz a terra animais e répteis, e a terra produziu. E disse Deus, e produz a terra vegetação, plantas, e a terra produziu. Deus disse, e houve. Deus disse, e algo aconteceu. Quando Deus diz, algo acontece. Queridos, diga comigo, quando Deus diz, algo acontece. Não tem chance de dar errado. Se Deus diz, algo acontece. Mas também é verdade que quando eu e você falamos o que Deus fala, algo vai acontecer. Se aquilo que Deus fala, se Deus falar algo vai acontecer, quando eu falo o que Deus fala, é muito verdade que algo também vai acontecer, porque Deus se empenhou em fazer-se cumprir a sua palavra. Amém? Agora, o que é que Deus fala? Eis a questão. O que é que Deus fala? Deixa-me dizer algo para você, querido. Para cada situação contrária que se apresentar, sempre tem uma palavra de Deus para reverter aquela situação. Qualquer situação que se apresente, qualquer situação que se apresentar, sempre tem aqui uma palavra de Deus que é poderosa para reverter aquela situação. Qual é a sua situação? A resposta está aqui. O que tem afrontado você? Aqui está a resposta. Amém? Aqui tem a palavra que vai mudar. Aqui tem a palavra que vai reverter o quadro. Aqui tem a palavra que vai transformar a situação que é um caos em bênção. Amém? Não importa o tamanho. Importa, queridos, que Deus é poderoso para transformar caos em paraíso, maldição em bênção. Amém? Eu vou fazer uma pergunta para você sem que você me responda. Só louco faz isso, vou te perguntar, você não me responde não. Mas vamos ver o que a palavra diz em algumas situações que se apresentam. Talvez você se encaixe em algumas das que eu vou falar aqui. Pode ser que a sua família esteja em crise. O que Deus tem a dizer a respeito? Sua família está em crise?
Isaías 61:9 diz que a sua família seria chamada família bendita do Senhor. É pouco? Salmo 128, verso 3. Na versão da Bíblia, a mensagem diz que nossos filhos seriam promissores e saudáveis como plantas de oliveira. Se a sua família está em crise, vá para a palavra. Fale o que Deus fala. E uma família maldita vai virar bendita. E filhos perdidos, envolvidos com drogas, envolvidos com más companhias, eles serão filhos promissores, saudáveis, como plantas de oliveira. Amém? É o que Deus diz em sua palavra. Diga o que Deus diz. Fale o que Deus fala. E você terá as respostas que você precisa. Amém? Aleluia. Agora, talvez, querido, talvez você está desempregado ou com receio de ficar desempregado, receio da crise. Talvez seja essa a situação. Não tem nada a ver com família, sua família está bem. Mas o que está pegando aí, queridos, talvez seja exatamente esse pavor do desemprego, o medo do desemprego, o medo porque o país está em crise. Deixa-me dizer algo para você, queridos. Salmo 37, versículo 25 diz que o justo não ficaria desamparado, nem a sua descendência iria mendigar o pão. Pense numa palavra para desfazer a crise. Queridos, se a crise entrar no seu coração, ela vai se manifestar por fora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que como você se vê no seu coração, é assim que vai ser. Se você só tem falado porque crise, fique tranquilo, ela vai aumentar. Porque como você se vê por dentro, é assim que vai ser por fora. Eu fico com a palavra que diz que, tendo crise ou não tendo crise, o justo não fica desamparado e nem a sua descendência mendiga o pão. Amém? Você acha pouco? Então tem Filipenses 4,19 que diz que Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. A minha vida é regida pela palavra. A sua vida deve ser regida pela palavra. A situação se apresenta, seja como uma esponja que está sendo espremida pela circunstância. Libera a palavra. Mas pode ser que você tenha ouvido tanto noticiário. Ah, porque o Zika, e o Zika. Eu só me lembro do Zico, jogador. Não gosto de futebol, mas acho que é o único que eu lembro. Mas tem gente que tem medo do Zika, ou de qualquer outra epidemia. Não põe a mão em nada, não toca em nada. Não. Deixa-me dizer uma coisa para você, querido. Se você é uma dessas pessoas que está com medo de qualquer coisa que possa contaminar você, Salmo 91, verso 10 diz que praga alguma chegaria à nossa tenda ou à nossa casa. Praga alguma inclui também o vírus da Zika. O vírus da Zika não chegará na minha casa. Amém? Ih, Zika, o que, rapaz? Você é cidadão do céu. Amém? Você está sendo imunizado pela palavra. Amém? Mas pode ser, querido, que a sua situação seja outra, você esteja com medo de ser enrolado em algum negócio ou envolvido em alguma situação. Tem pessoas que podem estar passando exatamente por esse momento. Estão num momento decisivo, estão com medo de ser enrolados, estão com medo de serem envolvidos em alguma situação. Sabe o que a palavra diz em Salmo 91, verso 3? Diz que nós seríamos livres do laço do passarinheiro. Livres. Vão tentar te enredar? Você está livre. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, isso se você conhecer o que a palavra diz a seu respeito. Caso contrário, certamente você vai ser enrolado. E é por isso que tem tanto crente enrolado, embasbacado por aí. Não conhece a palavra. Está no raso. Talvez, querido, a sua situação seja outra. E você esteja inseguro quanto ao seu futuro. Esta é a pior de todas. Insegurança. Ai, como será o meu amanhã? Esta crise.
Oh Deus, oh vida, oh azar. Misericórdia, irmão. E o meu futuro? Seu futuro está nas mãos do Senhor. Sabe o que a palavra diz a respeito da insegurança quanto ao futuro? Salmo 89, 24 diz que bondade e fidelidade nos acompanham todos os dias da nossa vida, todos. Bondade e fidelidade nos acompanham, não é dia sim, dia não. Não tem escala de bondade e fidelidade. Amém? Eles não fazem escala, não. Furou a bondade, furou a escala. Não, isso acontece às vezes, né? No meio da igreja. Mas bondade e fidelidade não fura escala, é todo dia, está ali nos acompanhando. Se a bondade e a fidelidade estão com você, o seu futuro é glorioso. Amém? É pouco. Salmo 61, 7 diz que bondade e fidelidade nos cercam e nos protegem. Vinícius, Rob, Luciano, vem cá, Marcelo. Dá as mãos aí. Marcelo é bondade, você é fidelidade. Você é bondade e você é fidelidade. Bondade e fidelidade nos cercam e nos protegem todos os dias da nossa vida. Sabe onde está seu futuro? Protegido pela bondade. Sabe onde está seu futuro? Cercado pela fidelidade de Deus, guardado pela fidelidade de Deus. Aleluia! Obrigado, gente. Sabe de uma coisa, queridos? Eu só tenho uma certeza no meu coração. Que amanhã vai ser melhor do que hoje. E semana que vem vai ser melhor do que essa. E o mês que vem vai ser melhor do que esse. Porque a Bíblia diz que o final das coisas é melhor que o começo. Aleluia. Você acha pouco? Vou ler mais um. Provérbios 23, versículo 17 e 18 diz que se andarmos no temor do Senhor, o nosso futuro será bom e a nossa esperança não será frustrada. Se eu e você andarmos no temor, o que é andar no temor do Senhor? É com medo de Deus? Não! Andar no temor do Senhor é andar em sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andar no temor do Senhor é andar segundo aquilo que Ele rege como regra na sua palavra. E então, Provérbios 23, 17 e 18 diz que se nós andamos no temor do Senhor, o nosso futuro Ele será bom, Ele não será mau, Ele será bom. E diz mais, diz que a nossa esperança não será frustrada. Aleluia. Você quer uma prova maior do que essa? De que seu futuro será melhor do que o seu presente? Pode ser que você esteja com medo da violência. Afinal de contas, o mundo está tão perdido, tanta violência. Pode ser que você esteja com medo da violência. Medo de ser assaltado, medo de qualquer situação. Tem gente que não vem no culto hoje por medo da manifestação. Ah, vai ter manifestação. Vai que acontece alguma coisa. Se os medos têm prendido você, se os medos têm anulado a vontade de Deus sobre a sua vida, fique com a palavra. Sabe o que a palavra diz? Diz que Salmo 34, verso 7, diz que os anjos de Deus acampam ao nosso redor para nos dar livramentos. Há uns dias atrás eu usei uma ilustração aqui na igreja. Não sei quem vai lembrar disso. É como, por exemplo, você sai do culto. Tem um anjo ali na porta te esperando. Quem lembra disso? Está com um walkie-talkie celestial. Aí você está indo para o seu carro e o anjo daqui diz: ei, anjo fulano, Rodrigo e Cintia estão saindo daqui com a Manuzinha. Eu estou acompanhando eles aí. Quando você começar a enxergar, me fala que daí eu estou liberado, você cuida. Aí você chega lá no carro, né? Ligou seu carro, tem um outro anjo na esquina. Eu estou enxergando, está liberado, pode deixar que daqui para frente é comigo. E aí você vai de quadra em quadra. Quando chegou no portão da sua casa, tem um anjo no portão, dizendo: ei, pode entrar, estou te guardando. E quando você deita, anjos ministradores estão ali. Amém? E medo o que, gente? Pelo amor de Deus. Medo é para os fracos. Medo é um espírito.
A Bíblia fala que medo é um espírito, é espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de ousadia, de moderação, de amor, de intrepidez. Amém? É esse espírito que nós temos. Amém? Mas pode ser que você esteja passando pelo vale. Estou dizendo que crente não passa pelo vale, eu disse isso aqui? Não, crente passa pelo vale. Ele só não fica no vale, porque não é o lugar dele. Crente não fica no vale, o lugar de crente é no oásis. Mas para chegar no oásis, às vezes tem que passar pelo vale. Mas pode ser que você esteja passando pelo vale, ou por um momento difícil. E pode ser que você até pensou que a melhor opção seria morrer para se livrar do problema. Que problema difícil, que situação. Ai, se eu morresse, eu estava com meu Jesus, seria tão bom. Sabe o que é isso? Desejo de morte, quando as coisas não estão boas, é falta de confiança no Deus que pode reverter o quadro. Além disso, é egoísmo para com aqueles que ficam. Sabe o que diz? Para você que talvez esteja passando pelo vale. Salmo 23, versículo 4. Diz que ainda aqui, diz que é possível que isso aconteça. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Deus está conosco. Para quem anda com Deus, está no vale ou está no oásis, não faz muita diferença, porque Deus está junto. Amém? E quem está com Deus, você e Deus é maioria, querido. Amém? Mas ainda pode ser que a sua dificuldade não seja nenhuma dessas que eu falei. Pode ser que a sua dificuldade seja uma dificuldade para dormir, uma dificuldade para pegar no sono quando você deita na sua cama. E pode ser que a única solução para essa dificuldade é tomar um Rivotril ou qualquer outra coisa parecida, para você apagar, desligar. E talvez essas coisas tenham determinado como é que as suas noites têm passado. Você desliga com o remédio. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Seu remédio está aqui, ó. Eu vou dar a receita da dose que você vai usar para dormir bem essa noite. Salmo capítulo 4, versículo 8. Diz que podemos deitar em paz e logo pegar no sono, porque o Senhor nos faz repousar em segurança.